Olá, meus amores, graça e paz, que Deus nos abençoe, nos dê uma tarde maravilhosa, uma devocional muito proveitosa diante de Deus e que possamos aprender mais e que o Senhor fale aos nossos corações. Para mim é sempre um prazer estar aqui com vocês, é sempre maravilhoso poder aprender para ensinar vocês e Deus ele sempre fala ao meu coração. Estamos com um novo tema, não é? Esse mês de agosto, estamos com o tema Como é Deus? Como é Deus? Né? Um tema maravilhoso, como tem sido todas as semanas, todos os meses, e tem sido bênção para as nossas vidas, eu tenho certeza. Então, o nosso tema é Como é Deus? E vamos conhecer um pouco sobre o nosso Deus tão maravilhoso, né? Tia Branca já fez a abertura no domingo passado. Eu vou dar uma pincelada também. E nosso tema de hoje, como é Deus? E falando sobre o Deus que tudo pode. Será muito interessante. E vou colocar aqui para vocês o nosso versículo tema, que é Êxodo, capítulo 15, versículo 2. Está no livro de Êxodo, capítulo 15, versículo 2. Vou colocar aqui cantado para vocês aprenderem. E depois eu quero ouvir vocês cantando também, tá certo? Vamos lá? Eu vou colocar aqui um vídeo para vocês do capítulo tema desse mês. Olá, meus amores, vamos dar início ao nosso estudo de hoje. Nós estamos trabalhando com esse mês de agosto, o tema Como é Deus? E hoje a gente vai usar o subtítulo O Deus que tudo pode. O Deus que tudo pode. Bem, na semana passada nós aprendemos com Tia Branca que Deus ele é eterno, sempre existiu. Ele está desde o princípio. Ninguém nunca criou Deus. Deus ele existe desde o princípio. Deus sempre existiu. Como está escrito no livro de Gênesis. Vamos ver o que diz aqui no capítulo 1 de Gênesis. Peguem suas Bíblias. Quem não está com sua Bíblia ainda, corre lá, bota pausa no vídeo. Não esquece de estar com sua Bíblia na mão. A Bíblia é o nosso manual. A Bíblia é um presente de Deus para nós. A Bíblia é a forma que Deus ele se revelou para nós. Então, aqui a palavra do Senhor diz, no capítulo 1, versículo 1 e 2 de Gênesis, diz o seguinte: No princípio, criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus pairava sobre as águas.
Quando Deus criou, quando tudo começou a existir, Deus ele já estava lá. Então ele sempre existiu. Deus ele sempre existiu. Ele é eterno e ele é infinito. Ninguém nunca criou Deus e também nunca ninguém viu Deus. Nós somos muito limitados para conseguirmos enxergar a Deus. Deus ele é um espírito, como a palavra de Deus diz aqui, né? Que o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Então nós aprendemos que ninguém nunca viu Deus. Deus ele é um espírito, ele sempre existiu, ele é eterno e infinito, certo? E como conhecer a Deus? Como nós podemos conhecer a Deus? Nós precisamos nos aproximar do Senhor, precisamos querer conhecer ao Senhor. Isso faz parte do nosso crescimento espiritual. Quando nós nos convertemos ao Senhor, quando aceitamos o Senhor como nosso Salvador, nós precisamos conhecer a Deus. E como é que a gente conhece a Deus? Buscando Ele através da sua palavra, não é? Nós precisamos, como é que a gente pode conhecer o Senhor? Como é que a gente pode imaginar a grandeza do Senhor? Olhando para a natureza, a gente pode ver a criação de Deus tão linda, que Deus fez tudo para nós. Deus criou o mundo para nós, os seres humanos, para que possamos contemplar a sua grandeza. Então, como é que a gente pode conhecer a Deus? A gente pode conhecer a Deus através da natureza, através da sua palavra, através da Bíblia, porque o Senhor se revela para nós através daqui. Tudo que tem aqui na Bíblia foi Deus que revelou para nós. E também através de Jesus. Jesus, quando veio para o mundo, ele veio numa figura humana, assim como nós, revelando a grandeza de Deus para nós aqui na terra, não é? Então, a gente pode conhecer a Deus através de Jesus Cristo e podemos ter um relacionamento com Deus através de Jesus, não é? Então, nós conhecemos a Deus através de Jesus Cristo, através da sua palavra e através daquilo que o Senhor criou. Então, nós sabemos que Deus é Espírito, Ele é eterno, Ele não tem início e nem tem fim. Ele sempre existiu e Ele sempre existirá. Vejam como o nosso Deus, Ele é um Deus grande, um Deus maravilhoso. Podemos conhecer a Deus através da sua palavra e que Ele é um Espírito. Foi isso que aprendemos na aula passada, não é? Mas hoje a gente vai aprender sobre um Deus que tudo pode. O nosso Deus, ele é um Deus que tudo pode. Então vamos abrir nossas Bíblias no Salmo de 139. A gente vai ler aos poucos esse salmo, que é um salmo escrito pelo rei Davi. Bom, eu vou falar para vocês sobre os atributos de Deus. Os atributos de Deus são os atributos exclusivos de Deus e os atributos morais de Deus. Os atributos exclusivos de Deus é aquele que só Deus tem. Ele não nos comunicou para nós. A gente não tem como saber como é que aquilo ali é exatamente, porque é só exclusivo de Deus. E existem os atributos morais, que são aqueles atributos que Ele comunicou para a gente, que Ele também nos forneceu esses atributos, porque quando Ele nos criou lá no princípio, Ele disse que criou o homem à sua imagem e semelhança. Então, existem alguns atributos, que são os atributos morais, também conhecidos como atributos comunicáveis, que são os atributos que Deus permitiu que a gente tivesse. Quais são esses? Bondade, amor, misericórdia, compassivo, paciente, verdadeiro, fiel e justo. Esses são os atributos comunicáveis. São os atributos que Deus tem e que nós também podemos ter. Que nós somos criados à sua imagem e semelhança. Mas tem atributos que Deus não permitiu que a gente soubesse, devido à nossa mente limitada. E eu vou citar para vocês hoje 3 deles, que são os atributos exclusivos de Deus. A gente não tem esses atributos. Os atributos que eu falei mais anterior, que é bondade, misericórdia, fiel, compassivo, esses são os atributos que Ele comunicou pra gente. Amor, Deus ele é amor, não é? Ele é o puro amor, é um Deus muito amoroso e cuidadoso com a gente. Então esses atributos são os atributos que nós temos, que são os atributos morais ou comunicáveis, certo?
Os atributos exclusivos de Deus, que são os atributos incomunicáveis, eu vou citar 3 para vocês: onisciência, onipotência e onipresença. Eita, 3 nomes difíceis, não é? Mas vocês vão entender bem direitinho. Deus, ele é onisciente, onipotente e onipresente. Vamos falar sobre esses 3 atributos hoje. Esses atributos são atributos exclusivos de Deus. São atributos incomunicáveis. Deus, ele não comunicou com a gente esses atributos, porque ele é único e exclusivo de Deus. Então, vamos lá para o Salmo 139, que é um salmo que é escrito pelo rei Davi. O rei Davi escreveu esses salmos aqui e foi Deus revelando para ele, não é? Deus falando ao seu coração para que hoje a gente pudesse entender um pouco mais sobre Deus. Isso é privilégio do Senhor. Vamos ler o Salmo 139, primeiro vamos ler do 1 ao 6. O que é que diz do 1 ao 6? Salmo 139, do 1 ao 6. Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar. E conhece todos os meus caminhos. Ainda a palavra não me chegou à língua. E tu, Senhor, já conheces toda. Tu me cercas por trás e por diante. Sobre mim põe a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. É sobremodo elevado, não posso atingir. Quando o rei Davi está falando sobre isso aqui, ele está falando sobre a característica de Deus, o atributo de Deus de onisciente. Deus, ele sabe todas as coisas. Veja que aqui, quando ele fala que antes mesmo que ele fale, Deus já sabe o que vai acontecer. Deus, ele sabe o que vai acontecer daqui a 10 anos, daqui a 20 anos, daqui a 100 anos. Deus sabe quando Cristo vai vir nos buscar. Deus sabe o dia que a gente vai morrer. Deus sabe o dia que a gente vai... Deus sabe de todas as coisas. Porque Deus, ele é onisciente. Ele sabe de tudo. Ele tem o conhecimento sobre todas as coisas. Ele tem o conhecimento sobre todas as coisas. Deus, a palavra de Deus diz que ele sabe quantos fios de cabelo tem na nossa cabeça. Agora vejam, no Brasil, que é o país que a gente vive, hoje tem 211 milhões de habitantes. 211 milhões de habitantes. Agora imagine, Deus, ele sabe o nome de cada um desses 211 milhões de habitantes só no Brasil. Mas no mundo todo, aqui no planeta que a gente vive, tem 7 bilhões e 800 milhões de habitantes no mundo. E Deus, ele sabe o nome de cada um. Deus sabe a necessidade de cada um. Deus escuta a oração de todos eles. Deus sabe quantos fios de cabelo tem cada um deles. Deus sabe quantas gotas de sangue tem no nosso corpo. Porque Deus, ele na sua grandeza, na sua onisciência, na sua onisciência, ele sabe de todas as coisas. Ele sabe dos nossos pensamentos, sabe quando o que a gente vai fazer, sabe das nossas atitudes. Ele sabe de todas as coisas antes mesmo que a gente possa falar. Porque Deus, ele nos conhece, ele nos sonda. Ele é muito poderoso. Deus, ele é Deus sobre todas as coisas. Veja que o rei Davi, ele diz no versículo 6, diz assim: tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. E sobretudo elevado, não posso atingir. A gente não consegue nem pensar como Deus, ele é tão poderoso. Então, a onisciência de Deus significa que ele sabe de todas as coisas. Sabe dos nossos pensamentos, sabe quantos grãos de areia tem na terra, quantas estrelas tem no céu. Deus, ele é maravilhoso, sabe de todas essas coisas. Nós vivemos num lugar, só para vocês entenderem um pouco mais, a Bíblia diz que Deus, ele conhece todas as estrelas
Ele conta cada uma das estrelas e dá nome a cada uma dessas estrelas. Bom, eu fiz uma pesquisa aqui e nós vivemos na galáxia. Bom, o que é uma galáxia? A galáxia é o espaço em que vivemos, né? Esse espaço é composto de estrelas, várias estrelas, de gases, de poeiras estelares e também o sistema solar. O nosso sistema solar, ele fica na Via Láctea. Nós vivemos na Via Láctea. Na Via Láctea é onde está o sistema solar, que é o Sol, e os planetas ao redor do Sol e as estrelas. É onde vivemos, a Via Láctea, certo? Na nossa galáxia, que é a Via Láctea, tem cerca de 200 a 400 bilhões de estrelas. O ser humano não conseguiu contar ainda exatamente entre 200 e 400 bilhões de estrelas que existem na Via Láctea. Então, estima-se que existem bilhões de galáxias no universo. Nós só vivemos em uma, que é a Via Láctea. Nessa uma, tem entre 200 e 400 bilhões de estrelas. E existem centenas de bilhões de galáxias no mundo todo, no universo todo. Centenas de bilhões de galáxias. Ou seja, existe uma média de 100 sextilhões de estrelas. Imaginem, cerca de 10 sextilhões de estrelas, ou seja, incontáveis. E Deus, ele conhece cada uma delas e dá nome a cada uma delas. Assim somos nós também. Deus nos conhece e nós temos um nome. Deus dá um nome para cada um de nós. Será que somos menos importantes do que as estrelas? Não somos. Nós somos muito importantes para Deus. Então Deus, ele nos ama e nos conhece na sua tão grandeza. Nós tão pequenos, nesse universo imenso, nesse universo tão grande, nós vivemos num pedacinho ali, ó. Nós vivemos em uma galáxia no meio de centenas de bilhões de galáxias, inúmeras. Então Deus, ele nos conhece, nos ama e ele cuida de nós, não é? E assim, essa é a onisciência de Deus, o poder tão maravilhoso de Deus. Então vamos lá, o que é onisciência? Onisciência é Deus sabe de todas as coisas. Deus, ele sabe de tudo. E ele é um Deus muito, muito, muito grande. Vamos continuar agora. No Salmo 139 ainda, a partir do 7, diz assim, vamos ler do 7 até o 12, que diz... o 7. Para onde me manuseio do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo nos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão, e a tua destra me susterá. Se eu digo as trevas com efeito me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite. Aí o 12 diz assim, até as próprias trevas não te farão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa. Para Deus, as trevas e a luz é a mesma coisa. O que é que o salmista está querendo dizer isso aqui? O que é que o rei Davi está querendo dizer com isso aqui? Ele está falando sobre a onipresença de Deus. Eu falei sobre a onisciência, que Deus sabe de todas as coisas. E agora estou falando sobre a onipresença. Deus, ele pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Como assim? Ele pode estar aqui nos Estados Unidos, no céu, debaixo da terra, em todos os lugares Deus, ele pode estar. E essa é a onipresença de Deus. Deus, ele é grande, maravilhoso e ainda é onipresente. Então, quando a gente faz alguma coisa de errado, comete aquele pecado que a gente diz assim, mas, meu Deus, vou me esconder de Deus, vou ficar ali debaixo da cama e me esconder de Deus para que Deus não me veja. Não adianta, porque Deus, ele vê todas as coisas e ele está em todos os lugares ao mesmo tempo.
aqui, ali, acolá. Vamos contar para vocês a história uma história interessante aqui mesmo da Bíblia, certo? É uma história verídica, que é a história de Jonas. Essa história está no livro de Jonas e vocês podem ver, é um livro pequeno, dá para vocês ler e vocês vão entender, é uma história muito interessante. Deus mandou que Jonas era um profeta hebreu, e Deus mandou que Jonas fosse para Nínive. Nínive era uma cidade, um lugar muito perigoso. As pessoas eram cruéis, eram ruins. E Deus disse que ele deveria ir para lá pregar a palavra de Deus, falar de Deus. Mas Jonas ficou com medo, temeu e fugiu. Em vez de obedecer ao Senhor e fazer o que Deus mandou, Jonas simplesmente fugiu. E disse que não ia. E o que aconteceu? Pegou um navio e foi para outro lugar, achando que ia conseguir se esconder de Deus. Então, o que aconteceu com Jonas? Ele estava no navio em alto mar, houve uma grande tempestade e os marinheiros ficaram desesperados, pedindo a seus deuses estranhos que os livrassem, que acalmassem aquela tempestade. Foi quando Jonas percebeu que aquela situação ali era por causa da desobediência dele, porque ninguém pode se esconder de Deus. Então ele disse: me jogue no mar. A única forma dessa tempestade se acalmar é você me jogando no mar. Então Jonas, os marinheiros ainda um pouco relutantes, mas ainda assim jogaram Jonas no mar. Quando Jonas foi jogado no mar, Deus enviou um grande peixe que engoliu Jonas. Jonas ficou 3 dias e 3 noites na barriga desse peixe, no ventre do peixe. E ele orou a Deus e disse: Senhor, permita que eu saia daqui. E ele orou ao Senhor e o Senhor escutou aquela oração de Jonas lá na barriga do peixe, lá dentro do mar, nas profundezas do mar. E aí o Senhor ouviu e Jonas ficou 3 dias e 3 noites ali orando, clamando ao Senhor para que o Senhor tenha misericórdia dele. E mesmo na barriga do peixe, Deus estava ali com Jonas. Porque Deus está em todos os lugares, no fundo do mar, nos céus, na terra, em todos os lugares o Senhor está. Não tem como nós nos escondermos de Deus. Quando a gente está fazendo alguma coisa de errado, cometendo um pecado, pensando que Deus não está vendo, talvez nossa mãe não esteja, nosso pai não esteja, nosso marido não esteja, no meu caso, ou o tio, a professora da escola, quando a gente vai fazer aquela prova e dá uma olhadinha na prova do colega ali, talvez ninguém viu, mas Deus ele vê. Porque ele é o único que ele é, onipresente. Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. E só quem consegue fazer isso é Deus. Essa é uma característica, é um atributo único e exclusivo de Deus. Então, a gente já aprendeu que Deus ele é onisciente, sabe de todas as coisas. Ele é onipresente, ele está em todos os lugares. Em qualquer lugar que você imaginar, Deus ele está ali. E agora vamos ver que Deus ele é onipotente. Deus ele é onipotente. Vamos ver aqui em Salmo 139, o versículo 13 e 14, que diz assim: Pois tu formasses o meu interior e me tecestes no meio da minha mãe, no seio da minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis e a minha alma sabe muito bem. Vamos ver o que é que diz também no livro de Jeremias. Livro de Jeremias é depois de Salmos. Você passa Salmos, você passa Isaías, aí vai chegando aqui o livro de Jeremias. Jeremias, capítulo 32, versículo 17, diz assim. Jeremias 32, 17, diz assim. Me acompanhe aí. Sempre quando tia Mayra pedir para vocês lerem um versículo, eu vou ler também. Mas sempre tem o hábito de vocês pegarem as suas Bíblias e procurar. Para que vocês tenham o hábito de manusear a Bíblia, de ter o domínio de procurar a Bíblia. Então, bota pausa no vídeo, pega a sua Bíblia com calma, procura ler onde é que está o livro de Jeremias,
capítulo 32, versículo 17, que diz assim, vamos ler juntos. Ah, Senhor Deus, eis que fizestes os céus e a terra, com o teu grande poder e com o teu braço estendido, coisa alguma te é demasiadamente maravilhosa. Vejam que Deus, ele é poderoso, ele fez todas as coisas. Então, a onipotência de Deus, ele fala sobre que Deus, ele é poderoso. Deus, ele é muito poderoso, não é? Deixa eu pegar aqui meu estudo falando sobre a onipotência de Deus, né? Deus, ele é poderoso, ele tem toda a autoridade sobre o céu e a terra. Ele pode todas as coisas. Nada, nada, nada se detém do seu poder. Ele pode tudo, tudo que você quiser. Ele criou as pessoas, ele criou os animais, ele tem o poder sobre as suas mãos. Então, vamos lá. O que é onisciência? Deus, ele sabe de tudo. Ele sabe todas as coisas, nossos pensamentos, os nossos sentimentos, as nossas angústias. Então, nós não precisamos esconder nada de Deus, porque ele já sabe. Então, na nossa oração, a gente tem que ter o quê? Conversar com Deus sinceramente, porque a gente não precisa esconder nada dele, porque ele já sabe. Mas Deus quer que a gente fale. Deus quer que a gente reconheça. Então, ao orar, tenhamos o conhecimento, o entendimento de que Deus, ele é onisciente. Então, a gente não precisa esconder nada de Deus, porque ele já nos conhece, certo? Então, Deus, ele é onipresente, ele está em todos os lugares. A gente pode orar em casa, na escola, na rua, no mercado, na feira, na festa do amigo, porque Deus, ele vai nos ouvir, assim como ele ouviu a Jonas na barriga do peixe. E Deus, ele é onipotente. Ele sabe de todas as coisas, ele é poderoso, não é? Deus, ele é poderoso, ele tem toda a autoridade sobre todas as coisas e criaturas. Então, Deus, ele tem poder sobre as árvores, as árvores, as flores, os seres humanos. Ele tem o poder nas suas mãos. E ele pode todas as coisas. Então, assim, Deus é um Deus muito grande. Ele é infinito, como Tia Branca explicou na aula passada, não é? Ele não tem início nem fim. Ele é o próprio Deus. Ele é o próprio Deus. Ele é eterno, infinito e eterno. Ele não tem início nem fim. Ele é infinito e ele é eterno. Esse é o nosso Deus. Esse é o Deus a qual nós servimos. Esse é o Deus a qual nos criou, nos formou. E é um Deus que tem preparado algo maravilhoso para nos buscar, para que possamos morar com Ele. Veja como será maravilhoso a gente morar com Deus, num lugar que Ele tem preparado. E a Bíblia fala que olhos não viram, nem ouvidos ouviram o que o Senhor tem preparado para nós. E esse é um Deus que a gente serve, um Deus onisciente, onipotente e onipresente. Um Deus que sabe todas as coisas, um Deus poderoso e que está em todos os lugares. Então, crianças, que vocês tenham entendido a tão grande, maravilhosa, desses atributos de Deus, que possamos entender que o Senhor, ele é maravilhoso, que possamos adorá-lo cada vez mais, porque tudo que Deus quer é que a gente o adore em espírito e em verdade, com os nossos louvores, com as nossas orações, com os nossos estudos, com a leitura da palavra, para que possamos estar cada vez mais próximos ao Senhor. Então, essa foi a aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Que Deus abençoe, ilumine e oriente cada um de nós. Fiquem com Deus.